Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar. Este webinar insere-se no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. E estando as questões do género e as assimetrias e desigualdades a estas associadas no centro das preocupações mundiais em matéria de direitos humanos e de desenvolvimento, é consensual que a educação constitui um pilar primordial de intervenção no sentido de habilitar crianças e jovens para a participação, corresponsabilização e compromisso na construção de um mundo mais justo, mais livre e mais solidário. A educação para a igualdade de género constitui-se como uma das áreas temáticas da educação para a cidadania e tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades e educar para os valores do pluralismo e da igualdade entre homens e mulheres e desmistificar estereótipos e preconceitos ainda existentes nos dias de hoje. Para nos falar da relevância do Dia Internacional da Mulher e do seu significado na luta das mulheres pela igualdade de direitos, temos connosco a doutora Joselina Ribeiro, mestra em Educação e Gestão Educacional e atualmente doutoranda em Estudos sobre a Globalização na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. A doutora Joselina Ribeiro integrou o Fórum Educação para a Cidadania, tendo desempenhado, entre outras funções, as de assessora do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Educação, as de subdiretora-geral da então GITSC, as de adjunta no gabinete da Secretária de Estado da Igualdade e no gabinete do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional. É atualmente docente no agrupamento de escolas Leal da Câmara, em Rio de Moro. Olá, Teresa. Muito obrigada por ter aceito este convite. Nós queríamos começar por lhe colocar a seguinte questão. Em seu entender, qual é o significado do dia 8 de março e qual o seu enquadramento histórico e a sua importância na luta das mulheres pelos seus direitos? Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite que me foi feito. É com muito gosto que aqui estou para falar sobre este tema. De facto, o dia 8 de março começa, quer dizer, a história nestas coisas explica sempre muito bem porque é que havia necessidade da criação deste dia. Este dia surge essencialmente ligado aos movimentos laborais femininos do século XIX, portanto, com a Revolução Industrial. Depois, e a partir desta altura, finais do século XIX, ele tem uma crescente afirmação nos inícios do século XX, designadamente nos Estados Unidos da América e também na Europa. É famoso o episódio de 1908, em que cerca de 15 mil mulheres, provenientes da sua maioria das indústrias têxteis, se concentraram em Nova Iorque reivindicando direitos sindicais, igualdade económica e política e o direito ao voto por parte das mulheres. É preciso lembrar que as mulheres ainda não há muito tempo, portanto, não podiam votar. Depois, em 1909, celebra-se pela primeira vez o Dia Nacional das Mulheres nos Estados Unidos, na sequência de uma decisão do então Partido Socialista Americano. E depois, em 1910, durante o segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhaga, Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher. É neste sentido que, em 2010, aliás, houve grandes comemorações sobre o centenário deste Dia Internacional da Mulher, que, interessante, no caso português, também coincidiu com os 100 anos das celebrações da República. Ao se comemorarem esses 100 anos, falou-se muito e enfatizou-se muito a luta pela igualdade entre as mulheres e homens, mas convém talvez fazer aqui alguns pontos de referência. No início do século XX, portanto em 1917, em 8 de março, na Rússia,
um grande número de operárias sai também à rua, reivindicando, naquela altura, o pão e a paz e precipitando algumas manifestações que deram origem à Revolução Russa nesse mesmo ano. Depois, em 1921, na Conferência das Mulheres Comunistas em Moscovo, foi também adotado o dia 8 de março como data unificadora para o Dia Internacional das Mulheres. E, no fundo, digamos que por todo o mundo, não só no caso português, se celebra esta data. Esta data que começa ligada precisamente a melhores condições laborais por parte das mulheres e uma vida mais digna, mais justa e mais igualitária, como a Teresa referiu no início da sua intervenção. Portanto, historicamente, poder-se-á afirmar que a luta pela igualdade de direitos conhece um forte impulso após a Segunda Guerra Mundial, consequência de um processo de transformação social que veio alterar o Estatuto das Mulheres. Depois tivemos, em 1945, a Carta das Nações Unidas, que reconhece formalmente a igualdade entre homens e mulheres. E, em 1975, depois é proclamado o Ano Internacional da Mulher e a década das Nações Unidas para as Mulheres. No caso português, o 25 de Abril está intrinsecamente também ligado digamos, ao movimento histórico decisivo também e relativo ao Estatuto da Mulher na sociedade portuguesa. Em 1976, com a Constituição, é consagrada a igualdade de direitos entre homens e mulheres, tendo-se dado um novo e significativo passo depois na revisão constitucional de 1997. Foram então introduzidos direitos fundamentais, designadamente a promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo e no acesso a cargos políticos. É bom lembrar, por exemplo, que as mulheres antes do 25 de Abril não podiam votar, que eventualmente os alunos que nos possam estar a ver neste momento tenham a noção de que as suas avós, para sair de Portugal durante e antes do 25 de Abril, tinham que ter autorização dos maridos para o poder fazer, que a questão da violência contra as mulheres era algo dito normal, até havia um famoso ditado que dizia: entre marido e mulher não metas a colher, e, portanto, houve de facto, digamos que nos últimos 100 anos, um grande avanço, e após o 25 de Abril, um grande avanço na alteração de mentalidades e, claro, na legislação que facilita, embora não seja decisiva, mas facilita em muito portanto, as mulheres assumirem a sua possibilidade de decidirem designadamente através do voto, por exemplo. Estas parecem, digamos assim, de uma forma um pouco simples, os grandes marcos da história que leva à celebração deste dia. É óbvio que, não sei se a Teresa quer falar um bocadinho sobre isto, mas se calhar, como é que hoje, em pleno século XXI, é pertinente ainda a celebração do Dia Internacional da Mulher. Do meu ponto de vista, ela é, sem dúvida. E porquê? Porque há vários campos que ainda é preciso melhorar. A questão da decisão política, por exemplo, ela tem sido conseguida ao nível da introdução de cotas em muitos países da Europa. No caso português são 33,3%, mas há países em que é de 40%. Embora seja um ponto, digamos, de ruptura para determinadas mulheres e homens, porque eu conheço muitos homens que também são feministas. Aliás, ser-se feminista é defender os direitos das mulheres, não é aquela ideia que muitas pessoas têm que ser feministas são aquelas mulheres que com um ar assim um pouco desleixado tentam de uma forma muito aguerrida e muito estereotipada defender os seus direitos de uma forma violenta. Não é nada disso. Ser-se feminista é defender os direitos das mulheres e, portanto, eu tenho grandes amigos
feministas, que muito me orgulha ser amiga deles. Portanto, a questão da decisão política, que tem tido uma evolução notória, quer na Europa, quer no mundo, embora aí haja países ainda muito criticáveis desse ponto de vista, mas no caso português, por exemplo, digamos que a introdução das cotas na decisão política fez com que hoje tenhamos no Parlamento, na União Europeia, uma representação considerável do número de mulheres na política. Já quanto à decisão económica, é, do meu ponto de vista, um dos aspectos menos trabalhados até ao momento e que requerem, do meu ponto de vista, uma outra perspectiva de análise. Porque nas grandes empresas, por exemplo, nas empresas cotadas na Bolsa, no BC20, nos lugares de decisão, nos órgãos de decisão, na cúpula, digamos assim, a percentagem de mulheres ronda perto dos 3%. Ora, isso é muito pouco. É preciso fazer com que as mulheres se envolvam mais em cargos de decisão económica e, portanto, aí há, de facto, muito trabalho a fazer. A questão da lei da parentalidade e a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e pessoal, não é? As licenças de parentalidade são exercidas essencialmente pelas mulheres. Hoje há muitos homens que já pedem licença e ficam em casa para tomar conta dos filhos, mas são normalmente as mulheres que são penalizadas devido a terem que prescindir do seu trabalho e para ficar em casa, enquanto que os homens, por norma, a não ser aquele prazo em que beneficiam da licença de parentalidade, não pedem depois o gozo dessa licença e o seu trabalho fica, digamos assim, intacto e a sua progressão na carreira, enquanto que, por norma, é a mulher que se sacrifica e que fica penalizada ao nível da sua progressão. Depois, as questões da violência doméstica, que falaremos, presumo, mais daqui a pouco, é algo que penso que está sempre na ordem do dia, não é? E digamos que são estas as grandes questões que ainda hoje se colocam para além, e estamos aqui nesta casa, para além das questões da educação e da eliminação de estereótipos. Obrigada. Já de algum modo aflorou esta questão, mas gostava que a abordasse de uma forma talvez um pouco mais com alguma maior profundidade, que é, nesta sociedade do conhecimento, como interpreta o empoderamento da mulher que tem vindo a ganhar algum terreno face a um mundo identificado tradicionalmente com o domínio do masculino. Pois, essa questão que me coloca é bastante pertinente, designadamente porque a forma como as mulheres, ou a forma que as mulheres têm tido de se defender, passa muito pela sociedade do conhecimento e por se empoderarem academicamente. No caso das faculdades e das licenciaturas, cursos superiores, mestrados, doutoramentos, o número de mulheres tem sido cada vez maior e, portanto, aliás, profissões que na altura eram consideradas tipicamente masculinas, como é o caso do ser juiz, hoje em dia nós temos imensas mulheres juízas, e, portanto, e chegaram lá devido a muito trabalho. E, sem dúvida, que o empoderamento que as mulheres têm tido ao nível académico faz com que elas tenham conseguido, se bem que ainda de uma forma muito residual, tenham conseguido ocupar alguns cargos de decisão. Eu gostaria já agora de relacionar o empoderamento académico das mulheres com os cargos de decisão que as mulheres ocupam. Eu já falei ao nível das empresas, que é diminuto, não é, por exemplo, nas pequenas e médias empresas, é nas grandes empresas, nas tais empresas cotadas na Bolsa, mas ao nível do topo das universidades. Quantas reitoras temos nós nas universidades portuguesas? Se o número de mulheres
é superior ao número de homens com doutoramentos, com mestrados, com licenciaturas, porque é que os nossos reitores são homens e não temos praticamente reitoras mulheres. Ora, se a população escolar, digamos assim, o chamado professorado, é maioritariamente feminino, porque é que a maioria dos órgãos de gestão, portanto, os diretores das escolas, são diretores e não diretoras. Pois, talvez seja por isso que seja ainda hoje, no século XXI, pertinente comemorarmos o Dia Internacional das Mulheres. Michelle Bachelet, que é, portanto, a presidente do Chile, eu gosto imenso dela, tive a oportunidade de a conhecer enquanto estive na Secretaria de Estado da Igualdade na Gulbenkian. Ela veio a Portugal falar exatamente sobre a mulher. E ela, naquilo que escreve e naquilo que diz algo que me parece muito interessante, que é assim, as mulheres, se virmos, por exemplo, a questão das mulheres, também, quantas mulheres nós temos presidentes de Câmara ou presidentes de junta, não é? As mulheres, por norma, não votam nas mulheres. E Michelle Bachelet o que diz é que as mulheres têm que começar a defender as mulheres e a votar nas mulheres. Porque, senão, o tal empoderamento académico que as mulheres têm conseguido não se traduz depois numa concretização desse empoderamento nos lugares de decisão. As mulheres, de facto, estão em muitos cargos intermédios, mas não estão nos lugares de direção, no caso, nos lugares de topo. E enquanto isso não acontecer, falta fazer o tal caminho até chegar, digamos assim, à concretização desse empoderamento académico na concretização em lugares de decisão. Penso que, de qualquer forma, hoje em dia, e voltando à questão que me colocou, questiona-se muito, e eu que neste momento estou na escola, noto que muitos dos meus alunos e alunas e das próprias famílias deixaram de ter alguma expectativa relativamente à escola. Enquanto que os nossos pais e os nossos avós, por norma, sempre tiveram grandes... Até porque poucos iam à escola. A escola era uma escola de elite, não era uma escola de massas. Mas quem frequentava a escola, frequentava e sabia que aquilo era importante. Importante era para depois, para o seu futuro. E aquilo que eu noto hoje em dia é que muitos dos meus alunos e alunas deixaram de ter expectativas relativamente à escola e ao conhecimento. E penso que talvez fosse importante, neste Dia da Mulher, também falar um pouco sobre isso e da importância que a escola deve ter para as famílias, para os professores, para os alunos, para os decisores políticos, porque, no caso das mulheres, aquilo que foi conseguido até agora foi conseguido devido, precisamente, em muito à capacitação que as mulheres tiveram a nível académico. Senão, isso seria ainda pior. Teríamos conseguido muito menos. Obrigada. Não sei se... Sim. Pegando no que disse, no que estava a dizer agora da importância da escola, eu gostava que nos falasse também de que modo é que considera que a escola enquanto um espaço privilegiado de exercício de cidadania e de educação na e para a cidadania, de que modo é que acha que a escola pode contribuir para os seguintes aspectos. Para pôr em causa os estereótipos de género na escolha das profissões por parte das raparigas e dos rapazes. Na prevenção contra o bullying e a violência de género no namoro e nas relações fora do namoro. O que é para si, de que modo é que a escola assume importância relativamente ao empoderamento das raparigas e das mulheres? Pois, a escola é sem dúvida um local de diversidade e aquilo que nós devemos fazer é transformar essa diversidade em algo bom e algo que nos leva a construir alguma coisa, não é?
e a escola é feita de rapazes e raparigas. Agora, porque durante muitos anos também havia uma escola para rapazes e uma escola para raparigas, não é? Mas felizmente hoje nas escolas coabitam e coexistem, portanto, rapazes e raparigas. Rapazes e raparigas muito diferentes também entre si. Diferentes devido ao tipo de inteligência, que um pode ser mais visual, outro pode ser mais cognitiva, diferenças devido às condições sociais que cada um tem. E como é que a escola pode eliminar esses estereótipos designadamente ligados ao género? Ora, habituámo-nos a ver a rapariga de cor-de-rosa e o rapaz de azul, que é uma espécie de estereótipo que é incutido logo desde a nascença, não é? Vamos vestir a menininha de rosa. Há poucos anos desde há poucos anos que nós vemos homens, por exemplo, com uma camisa cor-de-rosa. Antes, um homem que vestisse uma camisa cor-de-rosa era algo assim, epá. E até lhe chamavam alguma coisa que, felizmente, também, hoje em dia, já é algo que também tem sido desconstruído. Ora bem, e portanto, aquele tipo de imagens que muitas vezes aparece nos manuais escolares, que representam aquele estereótipo da mulher que está na cozinha e do homem que chega à casa e lê o jornal, tende a desaparecer, até porque na escolha dos manuais escolares, um dos critérios tem precisamente a ver com a questão do género e tem havido, há uns anos para cá, algum cuidado nessas questões. Hoje estamos a falar das questões de género, mas podíamos também falar das questões de discriminação ao nível da orientação sexual ou da discriminação ao nível das nacionalidades, não é? Porque quando se analisa um manual, tenta-se que não reproduza qualquer tipo de estereótipo, independentemente de ser de género, relativo a deficiências, portanto, tudo aquilo que está consagrado na Constituição, felizmente. Depois, eu penso que há aqui talvez duas disciplinas, uma vez que a educação para a cidadania é transversal ao currículo, mas penso que há duas disciplinas, ou mais, pronto, mas estou-me a lembrar destas duas, primeiro porque eu sou professora de História e Geografia de Portugal e de História, portanto, e aí eu penso que esta disciplina é muito importante e através da história, como eu digo, nós podemos abordar todas estas questões da eliminação dos estereótipos. E depois podemos fazê-lo também através da ciência. Aliás, está provado que só existe uma raça, que é a raça humana, não é? Aquela ideia que ainda está consagrada na Constituição das diferentes raças, quer dizer, está aprovado cientificamente que a raça é só uma e é a raça humana. Mas lá caminharemos também para a alteração da linguagem. A linguagem é também através da linguagem reproduzem-se também muitos estereótipos. Aliás, a nossa linguagem é uma linguagem altamente masculina, não é? Eu não digo que nós tenhamos que dizer sempre a, até porque em diplomas oficiais isso seria de facto um bocado complicado, mas devemos ter o cuidado de, sempre que possamos, utilizar uma linguagem que não seja uma linguagem discriminatória. Portanto, a linguagem, as imagens, o conteúdo dos manuais, a forma como a escola se organiza, tudo isso me parece muito importante. Depois, a questão do empoderamento dos rapazes e das raparigas na escola. E essas questões ligadas à violência que me colocou. Bem, de facto, a escola, através do conhecimento, é logo um fator de empoderamento, quer dos homens, quer das mulheres. Eu costumo dizer aos meus alunos que, nos primeiros dias de aulas, que a partir do momento em que eles se sentam naquelas cadeiras, é como se tivessem a partir de uma meta. E todos ali são iguais. Tanto a Maria, como o Manuel, como o Joaquim, como a Zé, seja lá quem for, podem atravessar a meta, e isto é, conseguir ter o 5.
Independentemente de serem rapazes, raparigas, independentemente de serem ricos ou pobres, independentemente de qualquer coisa, são eles que podem fazer por chegar e por atravessar a meta em primeiro lugar, sendo que, figuradamente, portanto, seria atingir a melhor nota. Uma boa nota, pelo menos. E essa questão coloca-se na escola, portanto, e coloca-se também ao nível daquilo que muito se tem falado ultimamente, que é a violência de género, que está intimamente ligada à violência contra as mulheres. Não quer dizer que não haja homens que sejam vítimas de violência, mas é sobretudo o número de mulheres que é o grosso, digamos assim, desse drama. Descobriu-se há uns anos atrás, através dos números da violência nas escolas, das questões de disciplina, que havia um grande número de jovens que se envolviam nas aulas ou no recinto escolar devido a questões de namoro. Portanto, ciúmes que depois levavam a agressões físicas e também, digamos, psicológicas e de abusos de outro tipo. E aqui, de facto, o Ministério da Educação e o Ministério da Presidência têm tido, através, no caso da DGIDC, agora DGE, e da SIG, têm tido um trabalho muito importante nesta área, alertando precisamente para estas questões e também para as questões da violência no namoro. Estas questões da violência do namoro, do meu ponto de vista, devem ser trabalhadas, primeiro, de uma forma preventiva, como capacitando os jovens a saber se estão ou não em situações de abuso, porque muitas vezes as mulheres e os jovens não se apercebem que são vítimas de abuso. É aquele, não ponhas batom que eu não gosto. Essa mini saia, veste só para mim, agora para a escola não leves. E, portanto, tudo isto faz com que, e lá estão os tais estereótipos e a tal falta de empoderamento, e muitas vezes as mulheres tomam isso como se fosse algo, ele gosta tanto de mim que nem quer que eu ponha batom, ou ele gosta tanto de mim que só quer que eu use a mini saia para ele. Não se apercebendo muitas vezes que isso é uma forma de violência e que aquilo que ela faz começa por fazer, não usar o batom, não levar a mini saia para a escola, vai levar depois a que não saia com as amigas porque ele não gosta, vai levar depois a que um dia possa ser vítima de uma agressão física e depois ele pede muita desculpa e pode ser confundido muitas vezes com um sinal de amor, que não é. O amor não implica, nem pode implicar nunca uma questão de propriedade. O amor é respeito, terá sempre que ser respeito, independentemente dos tipos de amor, dos tipos de famílias, não há amor sem respeito. E, portanto, quando não há respeito mútuo, alguma coisa está mal. E penso que a capacitação dos nossos jovens deve, primeiro, em primeiro lugar, identificar este tipo de abusos. Depois, também saber, caso haja esse tipo de abuso, onde é que eu me posso dirigir. E, portanto, a escola deve ter formas ou gabinetes, ou através de alguém da direção, ou deve ter um ponto de referência, digamos assim, para que as crianças e os jovens vítimas de abuso possam saber onde é que se dirigem e como é que hão de depois fazer para se defender. Nós temos várias organizações, quer do Estado, quer também cívicas. O caso da APAV é uma delas, que tem tido também, do meu ponto de vista, e da UMAR, um papel importantíssimo na difusão destas questões. E depois eu não poderia deixar de falar também das questões sexuais, porque, de facto, quando abordamos esta questão do empoderamento, temos que ligar isso também, por exemplo, à gravidez na adolescência. Uma rapariga que engravida aos 14 ou 15 anos, é muito difícil ela vir a poder depois decidir sobre a sua própria vida. Portanto, a questão da educação sexual está também intimamente ligada às questões do empoderamento das mulheres. Aliás, em Portugal, os números
Eu não sei se neste momento a GE tem números sobre, provavelmente tem através da divisão da saúde, mas, portanto, tem sido feito algum trabalho nesse campo, porque, de facto, aquilo que se passa, por exemplo, com os números alarmantes no Reino Unido da gravidez na adolescência e que também se passaram em Portugal, penso que agora poderão ter diminuído, são números preocupantes. E, portanto, essas questões da sexualidade, do conhecimento, de ter ferramentas de autoconhecimento nos casos para se poder defender das agressões, penso que são muito importantes nas escolas portuguesas. Falámos essencialmente acerca de Portugal. Pronto, olha, muito obrigada por ter aceito este foi convite. E penso que... Vamos encontrar-nos no dia 8 de março para comemorar o Dia da Mulher, não é? Vamos seguramente. Vamos seguramente. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.